Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos e temos como foco neste episódio 28 das Confissões Luteranas para hoje a parte 4, a última parte dos artigos de Esmalcalde. E eu confesso para vocês que eu não vou me ater tanto neste vídeo aos destaques textuais. Vou compartilhar com vocês nos grupos, mas não quero me ater tanto aos destaques textuais por uma única e simples razão. Tudo que nós temos aqui, nós já vimos na Confissão de Augsburgo e nós já vimos na Apologia. Por isso eu quero falar de uma forma livre apenas acerca dos temas. Basicamente, essa quarta parte, ela traz o Evangelho como foco. E o Evangelho é algo tão vilipendiado em nossos dias. Muitas vezes existem igrejas com fachadas que trazem no nome Igreja Evangélica, mas que pregam de tudo, menos o Evangelho. E aí nós precisamos sempre nos lembrar o que é o Evangelho. O Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia. É necessário que uma igreja que tem o nome de evangélica seja uma igreja evangélica, na acepção da palavra. Vejam como este nome está sendo tão mal empregado que muitas vezes nós que pertencemos à Igreja Evangélica Luterana do Brasil ficamos até receosos de dizer que existe evangélica no nome da nossa igreja. Infelizmente, devido a tantas igrejas que apenas têm este nome no título, mas que não são evangélicas na acepção da palavra, acaba que fica uma má impressão de que todas as igrejas evangélicas são iguais. Pregam apenas a lei, exigem demais das pessoas, querem dinheiro e outros problemas de ordem doutrinária, de ordem prática. Uma igreja evangélica é uma igreja que estará baseada, respaldada por Jesus, pela obra de Cristo, pois esta é a boa notícia ao mundo, que Jesus morreu em meu lugar e em seu lugar. O próximo destaque fala a respeito do batismo. E Lutero vai defender, dentre outras coisas, que o batismo ele tem poder porque a água está unida à palavra. E havia entre alguns defensores romanos, papistas, tomistas, que o poder do batismo ele estava simplesmente na água. E claro que não, né? O poder do batismo está na água unida à palavra de Deus. E Lutero também vai enfatizar o batismo de crianças. Este que sempre é um grande fator de polêmica, de discórdia, de desunião entre denominações cristãs. Devemos ou não devemos batizar crianças? Nós já falamos também a respeito disso em vídeos anteriores, mas basicamente eu queria me ater ao fato de que o batismo é uma obra de Deus em nossa vida, não é uma obra humana. E por isso sim, as crianças elas devem ser batizadas, além do que todo pecador precisa ser batizado e as crianças também são pecadoras. Depois temos como destaque o sacramento do altar. E o grande problema que ocorria era que as duas espécies não eram dadas no sacramento do altar, como ainda não são na Igreja Romana, na Igreja Católica Apostólica Romana. Além disso, há uma falsa ideia de que os elementos se transformam e deixam de ser pão e vinho e passam a ser corpo e sangue somente. E nós não cremos desse modo, nós cremos que
devemos receber os dois elementos, porque foi assim que Jesus instituiu a ceia. E, na verdade, não são 2 elementos, são 4 elementos: pão e vinho, corpo e sangue. Não explicamos isso de forma racional e não entendemos que ocorre uma transformação radical ao ponto de não existir mais pão nem existir mais vinho. Continua existindo pão, continua existindo vinho, em como e sob o pão e o vinho estão o corpo e o sangue. Depois, o assunto é ofício das chaves. O ofício das chaves nada mais é do que o poder que Jesus deu à igreja de perdoar ou reter pecados. E aí havia um grande problema no período da Reforma, que era a necessidade de enumerar todos os pecados. E aí Lutero vai dizer, ninguém tem essa capacidade, nós pecamos todos os dias. Existem pecados que nos sobrecarregam mais, e nós nos lembramos. Mas existem pecados que nós nem sequer nos damos conta que cometemos. Daí a importância de nós confessarmos os nossos pecados de uma forma geral também. E aí ele vai falar também a respeito da confissão, para que a confissão privada não caia em desuso. Muitas pessoas pensam que a confissão privada é uma coisa católica, mas não é. A confissão privada ela é bíblica. É da vontade de Deus que a gente confesse os nossos pecados constantemente, de tempos em tempos. E quando nós fizermos isso, nós não iremos enumerar todos os nossos pecados, ninguém tem essa capacidade. Mas vamos confessar, especialmente aqueles pecados que mais nos sobrecarregam. A igreja tem isso como principal função, perdoar ou reter pecados. Não há nenhum outro lugar no mundo em que nós podemos confessar os nossos pecados, senão na igreja. E claro, eu estou falando de uma forma geral, mas não é que nós temos que ir até a igreja geograficamente para confessar os nossos pecados. Podemos procurar o pastor, podemos procurar um irmão, uma irmã na fé, a quem confiamos, e confessar os nossos pecados. Um outro assunto que também é alvo do texto de Lutero, nos artigos de Esmalcalde, é da excomunhão. E a excomunhão, basicamente, não é expulsar ninguém da igreja, mas tirar da comunhão da ceia. Ninguém deve ser expulso de uma igreja, mas infelizmente isso tem ocorrido e ocorre ainda hoje. Pessoas, muitas vezes, por não se portarem conforme determinações humanas e não bíblicas, são expulsas de igrejas. E aí Lutero vai dizer, os pregadores não devem misturar o castigo civil com essa pena ou com uma excomunhão espiritual. Depois, nós ainda temos vários outros assuntos, como da ordenação e da vocação, quando Lutero vai dizer que os bispos, se eles fossem bispos verdadeiros e se eles se dedicassem à igreja e ao evangelho, seria possível por causa do amor e da unidade, mas não por necessidade, consentir que ordenassem e confirmassem a nós e aos nossos pregadores. O que é isso, né? A igreja luterana tem ordenação. Os pastores são ordenados. O problema é que naquele período as ordenações muitas vezes eram políticas. Havia a compra e venda de cargos, o que nós denominamos de simonia. E isso é combatido por Lutero. Depois ele vai falar a respeito do matrimônio sacerdotal, que já foi uma coisa que nós tratamos bastante, tanto lá no estudo da Confissão de Augsburgo, quanto no estudo da Apologia da Confissão. E nós já sabemos, não é algo bíblico, o celibato clerical. Por isso, Lutero vai defender o matrimônio sacerdotal. Por isso, a nossa igreja permite que os pastores se casem. Depois, o foco estará na igreja. E aí ele vai dizer que nós não devemos conceder, não lhes concedemos que eles sejam a igreja, de fato eles não são a igreja. Eles quem? Os papistas, os romanos. Lutero vai dizer, a igreja é constituída por todos aqueles que creem em Cristo. Você não precisa estar vinculado a uma denominação, a uma instituição humana. Se você crê em Cristo, você já faz parte da igreja.
Mas é claro que isso, Lutero não está dizendo que, então eu posso ser cristão home office, eu nunca vou para a igreja, eu nunca vou para o culto. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a igreja não deve ter um poder centralizado nela. Mas sim, as pessoas precisam se congregar, precisam ouvir a palavra, precisam receber a Santa Ceia, precisam ser batizadas, e isso não vai acontecer em casa. Um outro assunto que ele traz é como é justificado diante de Deus e das boas obras. E claro, a justificação é pela fé, é por Cristo, e não por obras. E Lutero vai combater especialmente as obras humanas, as determinações humanas, jejuns, toda espécie de práticas que Deus não ordena, ele até permite que ocorram, mas que não são estritamente necessárias, como os votos monásticos de pobreza, de castidade. Esses votos, eles até podem ocorrer se a pessoa quiser fazer, mas não é necessário para ninguém ser salvo. E por último ele vai falar das tradições humanas, que é mais ou menos tudo isso que nós já vimos antes, a respeito dos votos monásticos, a respeito de como as pessoas querem agradar a Deus, serem justificadas por meio das obras e não por aquilo que Cristo fez. E aí nós podemos perceber, de uma forma bem resumida, com todos estes destaques, que o foco é o Evangelho. Lembrem-se, a quarta parte dos artigos de Esmalcalde é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo, a obra de Cristo em seu favor, em meu favor, em favor de toda a igreja. Não se engane, ser chamado de evangélico deveria ser um privilégio e não um xingamento. Nós deveríamos ter orgulho de sermos denominados de evangélicos, mas para isso nós precisamos ser evangélicos. Às vezes nós pecamos demais por exigir das pessoas aquilo que nem nós conseguimos. Às vezes nós queremos ser taxativos na lei, queremos cobrar em excesso das pessoas, queremos ser fariseus. Nós somos hipócritas se agirmos deste modo. Que nós possamos ser mais evangélicos, que possamos agir pelo Evangelho com tudo e com todos, com pessoas que estão conosco, em nosso meio, que são nossos irmãos e irmãs em Cristo, que estão congregando conosco. Com os de fora, precisamos ser evangélicos. Precisamos ser evangélicos com aqueles que estão em nosso lar. Às vezes nós exigimos demais daqueles que estão mais próximos a nós. Nós não devemos fazer isso, porque Deus foi evangélico conosco. Deus nos trouxe, nos enviou Cristo Jesus para que tivéssemos perdão, vida e salvação. E é sobre isso que sempre será o assunto principal dos nossos cultos, dos nossos estudos, das confissões luteranas, e não poderia ser diferente nos artigos de Esmalcalde. Nada melhor do que terminar com o Evangelho. Evangelho é bênção, Evangelho é dádiva, é algo doce, é algo que nos consola, que nos traz paz. Se nós vamos à igreja, eventualmente nós ouviremos que somos pecadores, eventualmente nós seremos confrontados com pecados que estamos cometendo, seremos desafiados a mudar de vida, a sermos diferentes. Por outro lado, nós também precisamos ouvir o Evangelho, saber que mesmo sendo imperfeitos, pecadores e falhos, somos amados por Deus, salvos por Cristo, temos perdão, vida e salvação. E se nós vamos receber tudo isso de uma forma tão grandiosa, tão majestosa, nada mais justo do que oferecermos também àqueles que estivermos convivendo, sermos pessoas evangélicas, na acepção da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, a nossa caminhada cristã, o nosso discipulado, a fim de que de fato sejamos evangélicos na acepção da palavra e não tenhamos vergonha disso. E aqueles que fazem mau uso do nome evangélico, que eles possam se arrepender, sejamos evangélicos com eles também. Se eles não forem, claro, eles terão a justiça de Deus, mas esperamos que possam se arrepender enquanto há tempo.
Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado momento com Deus e continue sempre seguindo os nossos vídeos. Até o próximo. Curta, comente e compartilhe.